E aí, bancário e bancária, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Aqui é Igor Costa do programa Bancário Nível Hard e eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como é que você quer vender mais se você não pergunta nada para o seu cliente? Como é que você consegue iniciar um processo de vendas, uma abordagem sem pergunta de aberturas? Me explica isso aí, por favor. Te dou 3 segundos. Não conseguiu? Bem, eu quero que você entenda que essas perguntas que eu acabei de fazer para você são exemplo de perguntas de abertura. São perguntas que elas vão abrir o diálogo. Por isso que se chama pergunta de abertura. E além delas abrir o diálogo, faz o cliente participar ativamente na conversa de vendas. Quanto mais a sua abordagem for conversante, for natural, menos impactante vai ser para o cliente no sentido negativo da coisa. Na verdade, vai ter um impacto muito positivo. Por quê? Porque as perguntas, como vão fazer o cliente ele prestar atenção em toda a sua argumentação, vai criar entre você e o cliente um vínculo, algo que aos poucos vai se tornando mais forte a cada palavra nova, a cada frase, a cada argumentação de um lado e de outro, porque a pergunta ela vai fazer justamente com que você, que vai iniciar a abordagem, pare para escutar o que o seu cliente tem a dizer. E aí você ouve o que ele diz e você passa também a falar e ele passa a lhe ouvir. Então, realmente vai acontecer um diálogo e não um monólogo. Qual é o erro que acontece muitas vezes nas abordagens de vendas bancárias? Só o bancário ou a bancária quer falar. Simplesmente ele chega com o cliente, dizendo para o cliente que tem ali um produto que está disponível e a única pergunta que ele faz é: você não quer contratar? Não tem sentido essa abordagem. É uma abordagem que não criou vínculo, não faz o cliente participar ativamente da conversa de venda, não faz ele refletir sobre as suas argumentações. Então, se o cliente não participar ativamente, falando, refletindo sobre o que você perguntou, e ele não criar um vínculo ali com você, as suas abordagens vão estar muito fracas. Elas vão parecer para o cliente como algo sem sentido. Sabe quando você tenta oferecer para uma criança algo que só um adulto gosta, como um café preto, vamos dizer assim, quem gosta de café? Ah, quer um cafezinho preto? Imagine você oferecendo isso para uma criança, não tem sentido. Então, às vezes, quando você vai abordar seus clientes, aparece isso. Você está oferecendo para o cliente um cafezinho preto, ele é uma criança, ele não gosta disso. Mas quando você para e faz uma pergunta de abertura bem feita, bem construída, você consegue fazer isso. Você vai captar a atenção do cliente, chamando ele para conversa, ou seja, fazendo ele participar ativamente. Você vai fazer ele refletir nessa pergunta e vai criar um vínculo com ele. Eu quero te dar aqui exemplo de pergunta de abertura. Por exemplo, você pode falar para o seu cliente assim: ó, olha essa pergunta de abertura. Eu quero que você pare um pouquinho, tá? Tudo que você está fazendo, se concentre na pergunta que eu vou fazer agora e tente ver qual é o objetivo dessa pergunta, para onde é que eu estou querendo levar o cliente, o que é que eu estou querendo fazer com que eu quero que ele pense, que eu quero que ele reflita em quê? Exatamente. Então, olha essa pergunta. Você vai perguntar para o seu cliente: ó, o senhor, né, ou a senhora prefere arriscar, prefere preservar seu patrimônio ou equilibrar entre os dois comportamentos? O que o senhor ou a senhora prefere? Qual é o seu perfil? Aí a pessoa vai parar. Eu não sei bem, ou seja, comece a ouvir o que ela vai dizer. Ela ou vai dizer, na maioria das vezes, 99% das vezes, vai dizer que prefere preservar patrimônio. Ela não vai dizer que prefere arriscar. Dificilmente você vai ver alguém que vai dizer que prefere arriscar. Pode ser que tenha até. Beleza, tudo bem. Mas aí, ó, para onde você vai levar? Você vai levar para produtos do banco que funcionam como essa preservação de patrimônio, protege o patrimônio e ajuda a pessoa não só a preservar o patrimônio, mas a construir patrimônio. Você consegue pensar em quais produtos são esses? Te dou 3 segundos para você pensar. Se você em 3 segundos não conseguiu responder essas perguntas que eu te fiz,
quais são os produtos que se encaixam nessa pergunta, é porque é um ponto fraco seu. Você não consegue fazer perguntas de aberturas bem feitas, bem elaboradas, que conduz o seu cliente ao fechamento do negócio. Você é deficiente nisso. E é por isso que a maioria das suas abordagens hoje não são bem-sucedidas. É por isso que você não consegue fazer com que o seu cliente feche o negócio. Seja de modo presencial ou seja por telefone. Por telefone, então, aí é que não vai fechar mesmo. Né? Então, esse tipo de pergunta você pode levar tanto para um consórcio, uma previdência, para um título de capitalização e para o seguro de vida. Sabia que essa pergunta aí, ó, vou repetir a pergunta. O senhor ou a senhora prefere arriscar, prefere preservar patrimônio ou é um equilíbrio entre os dois comportamentos? O que, que o senhor ou a senhora prefere? Como é que você se vê? O senhor ou a senhora se vê? Qual é o seu comportamento hoje? Como é que você cuida do seu patrimônio? Sentido financeiro ou até sentido da palavra mesmo patrimônio, né? Casa, carro e por aí vai. Então, se você pensar junto comigo, consórcio constrói patrimônio, título de capitalização também, seguro de vida preserva patrimônio, previdência ajuda a pessoa a ter também uma construção de patrimônio, preservação da capacidade financeira dela no futuro. Então, veja, é um exercício. Eu convido aqui a cada vídeo você a fazer esse exercício mental. Se você não fizer isso, não procurar aprimorar a cada dia, não, nem pelo menos perceber que isso é uma deficiência sua, infelizmente você vai continuar patinando nas suas vendas bancárias. Você não vai ter capacidade técnica de ofertar um produto e fazer ele soar atraente para o cliente. O cliente vai ver aquilo como algo muito ruim, como algo negativo. Ele vai olhar para você, vai ver a sua pressa em fechar o negócio, a sua angústia vai ser visível aos olhos do cliente, porque a gente percebe no olhar das pessoas, no comportamento, o que exatamente a pessoa está sentindo naquele momento. Então, se o cliente perceber em você um nervosismo, uma falta de equilíbrio emocional e essa pressa em querer fechar o negócio, isso tudo torna a sua oferta, a maneira como você está abordando ele, totalmente sem nexo, algo sem graça, algo ruim mesmo, e ele vai querer se livrar o mais rápido possível dessa situação. É desconfortável. É muito desconfortável. Agora, quando você aborda seu cliente com segurança, faz uma boa pergunta de abertura, ouve o seu cliente e ajuda ele a chegar à linha de raciocínio que vai conduzir ele àquele produto que, na visão do cliente, vai parecer uma grande oportunidade, e aquele produto vai ser usado como um instrumento para que ele atinja os objetivos dele, aí sim você está fazendo um trabalho bem feito, uma abordagem bem feita, uma pergunta de abertura bem elaborada, você está conseguindo captar a atenção do seu cliente, fazer ele participar ativamente da conversa, você faz ele ter um pensamento reflexivo sobre o que você está falando e você cria um vínculo muito positivo com o seu cliente, um vínculo de confiança. Ele vai parar para ouvir como se estivesse parando para ouvir um amigo dele. E aí todas as recomendações que você fizer na sua conversa de vendas vão ter um resultado muito positivo e vão gerar para você cliente satisfeito. Porque não adianta você só fechar o negócio, mas o cliente sair insatisfeito. Dá a sensação para ele de que ele foi obrigado a fechar esse negócio. É a pior coisa que tem. Por quê? Porque esse cliente só vai falar mal de você e da instituição financeira. É muito importante que você, falando desse ponto, ajude o cliente a perceber que as instituições financeiras estão aí para ajudar as pessoas a alavancarem os seus negócios, construírem patrimônio, preservarem patrimônio. Se você for prestar atenção, cada produto das instituições financeiras, dos bancos, foram criados com objetivos semelhantes a esse que eu falei para você. E é o seu papel fazer o cliente ter essa percepção, porque se o cliente não chegar a essa percepção, não adianta, você vai gastar suas energias tentando abordar ele de tudo que é jeito, da maneira errada e não vai fechar negócio. Você vai cair na armadilha de tentar ali, enfim, vai ser mal sucedido. É isso que eu quero dizer. Então, trabalhe bem as suas abordagens, elaborando perguntas de abertura bem feitas,
que aí você vai ver os resultados aí com certeza. E no mais, desejo para você excelentes negócios e até o próximo vídeo.